Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós vamos seguir as considerações sobre o combate sobre nós mesmos. E hoje, nessa manhã, nós vamos ver sobre a preguiça. A última vez que falei desse tema foi a assídia. E elas são duas irmãs gêmeas, malignas. Não sei qual é pior, depende da que reina na alma do descuidado. Então hoje pela manhã vamos ver a preguiça, em que consiste. E à tarde, se o bom Jesus permitir, vamos ver os remédios para este vício maligno. Este vício maligno se alimenta de duas paixões, em realidade de uma, da tristeza. O preguiçoso é triste, mas nem todo triste é preguiçoso. Mas o preguiçoso tem bastante de tristeza. Não só causa aos que o observam e tem que educá-los, que é coisa, normalmente move a ira dos outros, mas na alma do que tem esse vício, tristeza. E muita melancolia. Outras mais com humor fleumático, assim que nos modernos zodíacos, que são antigos, mas dos temperamentos, que hoje isso virou uma obsessão esotérica, hein? Mas à margem da obsessão, que o abuso não tira o uso das coisas, mas falando seriamente de temperamentos, tem pessoas que têm, sim, são chamados fleumáticos e também tendem a esta mazela. Não estou a dizer que todo fleumático é preguiçoso. Não é isso. Mas tem uma grande propensão, sim, senhores. Curiosos. A preguiça, por natureza, ela traz um pesar, um topor, e ela sempre obra se retardando. Porque quem está triste faz as coisas se arrastando. E quem está preguiçoso sempre tem um parto para iniciar e fica ali a meio caminho. Ele nunca termina o que começou, por princípio. Salvo muito combate para começar e terminar. Se não se faz violência, o preguiçoso fica sempre no princípio. Aí, as crianças começam as tarefas, não terminam. Tem os que começam de rezar e não terminam. E é um pequeno detalhe que às vezes é por preguiça, hein? Quando chegamos na oitava dezena na oitava Ave Maria da última dezena de um terço rosário, normalmente o preguiçoso já guarda o terço dentro do bolso, porque ele sabe que faltam duas Ave Marias. E quando chegar no Glória ao Pai, ele vai omitir novamente a Salve Rainha, porque ele sabe que não é necessária. Aí fica, ó meu Jesus, amém, sinal da cruz e tchau. Porque o preguiçoso, ele é diligente também, para fugir das coisas que ele quer fugir, e para as que ele deve fazer, que ele não gosta, ele vai se arrastar. E assim na oração. Os leitores preguiçosos começam a ler livros e nunca terminam. Às vezes o livro não é bom, um livro que não presta, não devíamos nem começar a lê-lo. Mas somos assaltados às vezes por páginas, ou as traduções, comentários que hoje, infelizmente, adulteram inclusive os bons livros. Sim, joga fora, ao fogo, mas existem bons livros que os estudantes começam a ler e não terminam, porque é próprio do preguiçoso sempre começar. Ele não se cansa de começar, mas ele nunca chegará, ou poucas vezes, a concluir a obra iniciada. Isso serve no trabalho, começa todo empolgado, mas só que no meio da jornada está já se arrastando. E assim vai sempre começando sem terminar em todos os aspectos
da vida. E isso também pode ser maligno, porque o preguiçoso, como em suas obras sempre começa e não termina, a mesma coisa na vida a qual estamos destinados, nós temos que viver para chegar a um fim, que é Deus. E o preguiçoso, ao olhar para o céu, ou talvez que tenha que viver alguns anos, ele tem tristeza e pesar por, às vezes, ter que viver o que lhe falta, e de alcançar um céu que para ele parece quase impossível. Porque se é difícil ler um livro, se é muito difícil obedecer uma jornada de trabalho, que inclusive tem a remuneração, que para um avaro já daria um gás para trabalhar melhor, e isso para ele é quase impossível, quanto mais para chegar até Deus, quanto mais para praticar a virtude, quanto mais para salvar sua alma em definitiva. Para completar, vem em socorro de esta alma tímida, covarde em certos casos e totalmente cheia de mazelas, vem corroborar para ela a vanglória. O preguiçoso vai se maquiar de vanglória e vai normalmente se robustecer de soberba, porque toda vez que ele for corrigido, a espada que o defenderá é a soberba. Quando diz horários a cumprir, sempre haverá desculpas. O nosso querido São Paulo é o trânsito. Mas o trânsito existe há muitos anos. Aí o que acontece? O preguiçoso ele esquece da sensatez e esquece do bom senso. Então ele vai dar desculpas a coisas que todos os mortais já foram capazes de remediar, salvo ele. Por quê? Porque ele não quis. E aí haverão desculpas ridículas, e para, quando faltarem as desculpas, na verdade, aí inventará um monte de mentirinhas e, em si mesma, ridículas. E isso é por quê? Por causa da soberba que está aí defendendo aquela alma preguiçosa. Tudo está justificado. E todas aquelas justificações em si mesma malignas, insensatas, sempre, sempre, sempre. E junto com esta espada demoníaca na mão, o preguiçoso vai conseguir nascer, crescer e constituir família, tudo baixo o domínio da preguiça, e não terá quem por ele depois. Mesmo as grandes exortações dos castigos de Deus, do livro dos Provérbios tem inúmeras sentenças para tirar o preguiçoso do seu letargo, não vai adiantar buscar o bem dos seus filhos, que é algo nobre que possa aí acordá-lo tampouco, porque se não se desperta para o bem eterno de sua alma, não haverá trovão ou relâmpago que possa despertar do seu grande leito macio, que está ali baixo, o prazer do fazer nada, do qual ele tem ali todo o seu contentamento e toda a razão de sua existência. Deste vício maligno vai nascer alguns outros, principalmente os de complexão fleumática, ou aqueles mais débeis e tímidos de coração, que certamente de alguma fraqueza ou enfermidade do corpo faz também com que a alma seja preguiçosa ao obrar. Aqui nós temos que ter uma aclaração para não sermos injustos. Verdade que alguém doente, e as senhoras aí com a gestação, nos primeiros momentos ou nos finais, cada uma tem as suas complexidades físicas, não estarão dispostas a fazer uma maratona, obviamente. Ou com muito cansaço, que o homem se cansa, somos matéria, o corpo e ele se cansa, o calor agobiante traz um topor, somos e sentimos, e isso daí é um fato. Mas temos que distinguir entre os efeitos que a jornada causa no nosso corpo, uma sexta-feira cansado, esgotado, a estar esgotado todas as manhãs, todos os dias da nossa vida, desde o dia que saímos da barriga de nossas mães. Aí é um problema grave. Mesmo que os efeitos sejam parecidos, as causas não são as mesmas. Uma é uma causa moral, o vício da preguiça, e outra uma causa física. Agora, quando essas duas se juntam, nós temos
nada mais que um bicho preguiça que conviver com ele. E isso daí realmente é o que estamos atacando. Agora, as causas exteriores podem proceder do ócio e das companhias, ajudando a eles a tentação do demônio, cujo ofício é, já que não pode algumas almas levá-las para o mal, ele acaba estorvando, deixando abrumador o caminho da virtude, e assim fazendo com que o bem que buscamos seja muito mais difícil de se adquirir. Da onde tem o nascimento, esta preguiça, seja da onde for, é necessário combatê-la com ânimo varonil. Aqui serve para todos, hein? Temos que nos lembrar que na nossa fé existe sim homens e mulheres, mas homens e mulheres todos se tornam, pelo crisma, soldados de Cristo. E aqui não é só os homens que são soldados, as senhoras também. E quando nós temos que combater nossos inimigos, nós devemos fazê-los como o quê? Como soldados. Então nós precisamos de um ânimo viril, sim, senhores. Esta é a grande máquina que moveu os mártires. Quer crianças, quer idosos, quer robustos, porque a valentia de soldados de Cristo em combater os inimigos da nossa alma faz com que nós não fiquemos aí lamentando, chorando, se levantando a meias para cair mais profundamente. Não, isso não é ânimo católico. Isso é um ânimo derrotado, que se levanta para receber o último tiro. Não é assim que nos levantamos. Pois então, tratando de preguiça, nós temos que usar deste modo de soldados de Cristo recebido pela nossa confirmação. Aí se desculparão alguns: padre, eu não tenho crisma. Pois é, mas não tem desculpa, porque lamentem lhes dizer, Deus sabe de todas as coisas, e antes de existir o sacramento do crisma, existe a virtude da fortaleza, da qual todos os mortais são capazes de praticar. E aí não existe preguiçoso sem culpa e tampouco sem desculpa. Fortaleza é a virtude que reluz nos soldados de Cristo. Agora, queridas almas, outra consideração e a última é a questão do ócio que faz com que a alma entre empobrecida no prazeroso leito da inatividade, ficar sem fazer nada. A alma preguiçosa, ela jaz no baixa consideração, vil, em realidade, de um prazer da inatividade, de não fazer nada ou de fazer coisas que exijam pouco esforço. Esta mazela é vinda também por carecer do exercício da virtude da fortaleza. Não que devemos todos ser uns super-heróis, hein? Fazer todos os trabalhos de Hércules todos os dias. Não, Deus não nos manda. Mas agora o heroísmo sobre nós mesmos, sim, Deus o exige. Mas a nossa consideração é tão vil, tão baixa, e o mínimo esforço é tão cruel que a alma preguiçosa se encontra em tudo raquítica. Se busca uma profissão, vai ser com baixo critério, porque como o esforço é o grande companheiro dos nobres ideais, dado que ele é o grande inimigo do preguiçoso, o preguiçoso vai buscar um ideal nobre, mas com menos esforço. Aí vai ser as almas mais anêmicas, as almas mais acovardadas, e tudo isso pelo amor ao ócio, à inatividade. E esta mazela também empobrece o corpo, porque não é somente uma imagem descritiva. O preguiçoso, quando este vício reina em sua alma, ele anda se arrastando. Há um mau costume que as nossas mães sempre nos corrigiam, quando nós andamos de chinelos, que a criança anda arrastando aqueles pés, não é pelo barulho prazeroso, a criança gosta de ruídos, é pela preguiça.
de não querer levantar os pés para, junto com o levantar e o caminhar, a sola da sua sandália acompanhe o seu pé e o movimento. Aí anda se arrastando. Pois é, aquilo fisicamente denota que a sua alma também se arrasta. E quando a mãe diz, vá à padaria comprar pão, ele sairá como uma lesma, baixo esse sol escaldante. E o que chegar, chegou. E vai o quê? Se jogar no sofá, transpirado, vai ressuscitar depois, porque isso foi uma morte. E depois Deus dará uma segunda vida, uma terceira e uma quarta, porque tudo que ele fizer, ele vai encontrar a sua morte, porque aquilo foi o fim. E foi somente comprar o pão, que talvez esteja 3 quarteirões. E nada mais. E às vezes foi um dia nublado também. Ou foi até de bicicleta, que é o pior de tudo. Pois assim, queridas almas, o vício vai também estragando o corpo. E não precisa julgar temerariamente. Tem uns que olhamos e dizemos, bom, que a alma dessa pessoa descanse em paz. Amém. Está morto, só foi esquecido o enterro. Nada mais que isso. É o preguiçoso, quando o vício está reinando em sua alma, e assim é nada mais que um defunto esquecido de ser enterrado. E há disso um monte de enfermidades, hein? Porque Deus não nos deu um corpo para inatividade. Isso é evidente. Nós temos músculos, não foi somente para enfeitar e preencher lugar de ossos, hein? Nós temos aí os nossos órgãos e todas essas coisas, não foi só para enfeitar o esqueleto humano. Tudo tem a sua função e todos trabalham. Assim que o homem é uma máquina que está trabalhando dia e noite. Nós vamos tirar o repouso, mas o nosso querido corpo está trabalhando, rins, filtrando um monte de coisa que ingerimos, hein? E às vezes nós fazemos ele suar mais, com excesso das cafeínas, os refrigerantes, mas ele anda trabalhando até o dia que ele resolver dar pane. Nosso coração segue batendo, isso é um trabalho, e bombeando sangue ao nosso querido organismo, hein? De cabeça aos pés, mesmo quando estamos dormindo. E os senhores acham que semelhante ação constante, desde a concepção, foi dada para o todo ficar repousando como se fosse o zangão da colmeia da abelha rainha? Não, senhores. Tudo isso foi dado em ação para que aquele beneficiado por tudo isso também se movesse. Assim que a preguiça, quando ela reina, ela vai causar, sim, senhores, também um monte de enfermidades ao nosso pobre corpo. E assim, junto o corpo enfermo por preguiça e a alma enferma por preguiça, também estará aí totalmente sepultada por esta paixão. E depois a alma preguiçosa é nécia, irreflexiva, porque junto com o corpo abatido, junto com uma alma mole, o pensar e refletir, o ponderar, é algo penoso, da qual ela não terá este sacrifício. Receberá tudo mastigado dos outros, como um cuco. E assim ela vai viver o que? Baixo o critério alheio. A opinião pública, todos pensam assim, é mais fácil, farei isso. Todos dizem isso, é melhor, vou fazer também, eu digo o mesmo. Todos se vestem assim, sim, por que eu vou pensar se aquilo convém ou não convém? Já está, a maioria faz, e aí sim, vamos vendo que também vai se estragando o bom senso, o critério próprio, e as almas vão se anulando. E a piedade também, queridas almas, esta mazela, este vício, vai fazer com que a piedade, a prática da religião, seja também muito superficial. Tudo que for árduo da vida religiosa, o preguiçoso, um pouquinho reflexivo, vai chamar de quê? De rigorismo. Missa de joelhos, demais, por que não esparramado numa cadeira? Não temos bancos. E aí ele se despeja, ele não se senta. E aí, quando se ajoelhar, ele vai estar sentado sobre os seus joelhos. Por quê? Porque dói ficar o cano da missa inteiro de joelhos. E aqui um pouquinho mais, dói. Mas é porque é árduo, estamos ao pé do Calvário. Ninguém estava deitado aos pés do Calvário vendo semelhante ação. Uns estavam em pé para executar Nosso Senhor, e os que estavam adorando, sim, em pé, mas de joelhos, adorando a Nosso Senhor ser crucificado e imolado por nossa salvação. Um terço
infelizmente tive a infelicidade de assistir isso. Conheci um ser preguiçoso que a cada... Foi original em todo caso. Como vendo as 5 dezenas do terço ele causava grande pesar, então escondia as 4 dezenas numa mão, aí rezava uma e dizia, só falta mais uma. Aí segundo mistério, mais um. Porque ao não ver, não se abrumava. E ao ver passar uma, dizia, era uma a menos. Esta era a devoção do hiperpreguiçoso, que Deus lhe dê muita vida e tire essas mazelas do seu coração. Mas é assim, hein? Isso é cruel, mas chegamos a este nível. E todo o rigor e aspereza da virtude, então será algo abominável. Vai rotular de fanatismo, de extremismo, rigorismo, coisas medievais. Por quê? Porque não tem coragem de fazer. E a sua muito exaltada coragem será o motor das boas obras. Logo, vai ser o quê? Um protestante. O protestantismo é a religião do preguiçoso. Não tem que se confessar, não tem que rezar uma via sacra, um rosário. É só quando ele quiser pegar a Bíblia e ler alguns versículos, que todos são pequenos, hein? E aí refletir deitado no seu sofá, ele se ajoelha nada, quando ele se ajoelha ele se deita no chão, uma posição bem exótica e vergonhosa. Em todo caso, assim. E vamos ver aqui também, quando esse vício foi canonizado, por isso a religião católica, em sua prática modernista, ficou totalmente livre, isenta do rigor e da seriedade própria da igreja de sempre, de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa ficou rápida, ficamos mais de joelhos em pé porque é mais agradável do que, sentados ou em pé porque é menos penoso do que ficar de joelhos, e tem lugares que nem genuflexório tem, não é para que façam penitência ajoelhando no chão, é para que não se ajoelhem. Então nós vamos ver um dia, vimos, 60 anos atrás, a canonização do espírito frouxo na prática religiosa. E assim, queridas almas, sem rigor, sem esforço, tudo isso vai chegar, como diz esse autor que estamos seguindo, a uma apostasia. Parece cruel, hein? Parece exagerado, mas não é. Porque, como na vida religiosa, quando um religioso, um carmelita, um franciscano, um servita, seja qual for, ele deixa a vida religiosa porque ele se arrepende das promessas que ele fez de ser um religioso e volta ao Estado, se chama que ele apostatou da religião. Não que ele perdeu a fé, ele deixou a religião, a prática religiosa, para voltar ao século. Porque aquele que nesta vida de Deus fica tíbio, ele volta para trás. Deus acende o seu fervor e nós resfriamos o fervor. Pois então, isso que faz o preguiçoso. E nesse caso é chamado, por modo de comparação e de analogia, de uma sutil, mas em todo caso eficaz apostasia. Porque Deus nos chama a ação e nós vamos à inatividade. Deus nos chama ao fervor e nós vamos à prática da religião medíocre. Então Deus acende e nós apagamos. E aí isso é, realmente, em outras palavras, cada dia um resfriar, e Deus disse que de sua boca ia vomitar aqueles que fossem tíbios. E esta sutil apostasia, conforme o autor que estamos a seguir diz, é o que o preguiçoso faz cada dia, renunciando os chamados de Deus, de sua consciência, dos seus deveres de Estado, dos seus deveres de cristão. Deus chama e ele não ouve. E se ouve, diz, um dia eu irei, talvez, estou indo, e nunca vai, porque é penoso ouvir os chamados do Senhor Deus. Assim, queridas almas, neste primeiro domingo do Advento, que nós todos seguramente nos lembramos que entre nós é costume fazer aquele propósito de Advento, que só uma pessoa me mostrou até agora. Tem a missa para pensar, não todos se lembraram, seguramente vão fazer um propósito do Advento, e devemos deixar nas palhas do presépio do Menino Deus este esforço para vencer uma mazela. Por que não a preguiça? Seguramente nós nos achamos muito ativos. E aqui a última consideração, às vezes nós somos ativos para as coisas que nós queremos fazer, mas para as que devemos fazer, nós somos preguiçosos. Assim que não nos enganemos,
somente com a descrição que o padre fez do preguiçoso amorfo que jaz em cima de um sofá. Muitos ativos são preguiçosos para os seus deveres, e não será então a hora de todos nós oferecer o sacrifício de uma ação movida pela virtude e pelo bem de nossas almas, com equilíbrio em tudo, e praticar esses 4 domingos, se esforçar nesses 4 domingos, para quando o menino Jesus nascer, colocar ali naquela palha mais uma almofada para não o judiar no presépio? Então cada um pense, vícios abundam, mas elas são mais do que os insetos que estão voando e picando a todos nesse calor, mas temos então muito o que oferecer. Então cada um faça um propósito e mostre ao sacerdote, e vamos lá, a Deus rogando e lutando, combatendo contra as mazelas que temos que combater para agradar a Deus e salvar a nossa alma. Que em tudo isso nos ajude Nossa Senhora, que em toda a sua vida foi como uma abelha laboriosa. E, em sentido acomodatício, tem uma saudação de São Paulo que diz: saudai a Maria que muito trabalhou por vós. E São Luís de Montfort, em sentido acomodatício, atribui à Santíssima Virgem, porque desde a sua conceição imaculada, a Santíssima Virgem trabalhou sem cessar para a glória de Deus. E nos céus, como grande general dos soldados de Cristo e grande terror dos inimigos de Deus, segue combatendo sem cessar para a glória de Deus e para o bem de nossas almas. Assim que, como seus filhos, soldados e sua milícia, vamos empregar as armas, oferecer o nosso sacrifício no advento e assim nos encorajar cada vez mais no caminho da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.